boa noite com a bênção de Deus a todos os nossos internautas. Estamos aqui com o programa A Palavra do Pastor. Nós vamos começar orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, Senhor, para as pessoas que estarão assistindo este programa. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Recebe nossa gratidão em o nome de Jesus. Amém e amém. Estamos iniciando e nós temos a participação de jovens e adolescentes, também do Círculo de Oração Cântico de Vitória e da nossa banda, e depois uma meditação na Palavra de Deus. Então vamos chamar agora jovens e adolescentes da AD em Santa Isabel do Pará. Deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte e a destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite e a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Eu
Você acabou de ouvir os jovens e os adolescentes da AD em Santa Isabel. E agora é a vez do Círculo de Oração, Cântico de Vitória, que chega para louvar ao Senhor. Você ouviu o Círculo de Oração, Cântico de Vitória. Meus irmãos, participem o vídeo. Hein? Compartilhe. Ou, melhor dizendo, compartilhe, tá, com outras pessoas o que você está assistindo através das redes sociais. Banda. E agora nós vamos chamar a banda de música
da AD em Santa Isabel, também para estar louvando ao Senhor com seus instrumentos. Queremos, neste momento, estar lendo a palavra do Senhor. Quero repartir com todos que me assistem vou trazer uma palavra sobre a sabedoria de Deus. Eu quero ler no capítulo 2 da epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto, aos Coríntios, como às vezes a gente pronuncia. O caráter da pregação de Paulo, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Veja aqui a colocação do apóstolo Paulo, o cuidado que ele tinha para que as pessoas não apoiassem a sua fé na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ainda no mesmo capítulo, a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Vamos entender que Jesus é a sabedoria de Deus. E é preciso entender que a sabedoria humana não é a sabedoria de Deus. Viu? Pode ser dada por Deus para que o homem seja sábio, como foi Salomão. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas existe a diferença da sabedoria de Deus e da sabedoria humana. Existe a diferença. Olha o que diz aqui: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Veja aqui, Paulo explicando, viu? De que ele estava falando da sabedoria de Deus, não da sabedoria deste século, que tem versão que diz deste mundo, a sabedoria deste mundo, viu? Este mundo, pessoas que vivem neste mundo, muitas delas se tornam sábias, se tornam cultas. Eu digo uma coisa, existe a diferença entre sabedoria de Deus e a sabedoria humana. A sabedoria humana, nós podemos chamá-la de pessoas que são cultas, não é? Aculturadas, mas nós vamos nos prender mais na sabedoria de Deus. E Cristo, a sabedoria de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz isso. Ele fala sobre isto aí no capítulo 2 da Epístola aos Colossenses, quando ele diz assim: Cristo, o mistério de Deus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha a colocação que ele faz. Então, Jesus, ele é o mistério de Deus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, a diferença está aqui nesse texto. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Que coisa linda, né? Que privilégio, viu? Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Olha aqui a diferença. Olha a diferença aqui, tá? Sabedoria que nenhum dos poderosos deste século, está falando das pessoas cultas que existem na terra. Pessoas cultas, não é? Que se acham sábias. Mas a minha colocação, a sabedoria deste século, deste mundo, é diferente da sabedoria de Deus.
Deus enviou Jesus ao mundo. E o que fizeram com Jesus? Crucificaram. Crucificaram a Cristo. E Paulo diz aqui, olha, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha aqui. Se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, jamais crucificariam a Jesus Cristo, Senhor da glória. Jamais. Mas como não conheciam, rejeitaram a sabedoria de Deus, Jesus foi crucificado. E na cruz, ele pagou a dívida de todos os pecadores. E é bom que os pecadores entendam isso, que quando se arrependem, têm seus pecados perdoados. Porque o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, foi poderoso, foi doloroso, foi, mas lá ele estava levando sobre ele a iniquidade de nós todos, levando sobre ele a maldição que o pecado colocou sobre a raça humana. Toda a raça humana foi afetada pela maldição do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas se alegre, porque o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Amém. Então entenda isso. A vinda de Jesus ao mundo não foi por acaso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o pecado contaminou toda a raça humana. Viu? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram, foram expulsos do paraíso, morreram espiritualmente. E Jesus veio para nos reconciliar. Procure entender isso. Em Jesus nós somos reconciliados com Deus. Porque a comunhão com Deus foi rompida lá no início. O primeiro casal pecou, desobedeceu, morreu espiritualmente. E por isso a terra foi amaldiçoada. O pecado trouxe maldição sobre a raça humana. Mas Cristo na cruz, ele nos reconcilia com Deus. Aqueles que querem comunhão com Deus. Porque tem pessoas que não querem saber de servir a Deus. Tem pessoas que não querem saber de ouvir o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não querem ouvir as palavras que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não querem ouvir as palavras que Jesus disse em João, capítulo 5, lá no capítulo 5 de João, ele diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas quem não crê não terá vida eterna. Viu? Então é necessário entender que Jesus é a sabedoria de Deus. Viu? Não a sabedoria dos poderosos deste século, como Paulo coloca aqui. Uma colocação muito interessante. Viu? A sabedoria, se alguns tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Viu? E nós aqui estamos testemunhando da sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus.
A rainha do meio-dia, como diz a Bíblia, a rainha de Sabá, ela soube da sabedoria de Salomão e ela se preparou e veio a Jerusalém visitar Salomão. Trouxe ouro, trouxe pedras preciosas, trouxe um presente de alto valor para o rei Salomão. Queria conhecer Salomão, queria ouvir a sabedoria de Salomão. E ela veio. E ao chegar em Jerusalém, foi recebida, claro, era uma rainha, e começaram a mostrar tudo que Salomão tinha no seu reino. Até os seus copeiros foi apresentado a ela, não é? E ela começou a ouvir a sabedoria de Salomão. E ela chegou a dizer assim: não me falaram nem a metade do que eu estou vendo e ouvindo. E Jesus historia isto aí. Jesus faz menção deste encontro da rainha de Sabá com Salomão. Aí Jesus diz assim: eis aqui quem é maior do que Salomão. A sabedoria que Salomão teve foi Deus quem lhe deu. Viu? Mas Salomão não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Viu? É Jesus. Então entenda, pode uma pessoa não ter estudado, viu? Não ter feito nenhum curso e ter um encontro com o Filho de Deus. Então essa pessoa encontrou a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. E alguém pode ter estudado, pode ser uma pessoa culta, né? Ter várias formações em universitárias, mas se ele não tiver um encontro com o Filho de Deus, ele encontrou com a sabedoria humana do mundo, mas não encontrou com a sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe e que a sabedoria de Deus alcance os corações. E a sabedoria de Deus é uma profundidade. Você estudando as epístolas do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo foi um homem culto. Paulo foi um poliglota. Paulo falava os idiomas da época dele. Mas, quando ele encontrou com a sabedoria de Deus, ele mergulhou nela. Só que ela é tão profunda que ele não chegou a alcançar, tá? Mesmo mergulhando, ele não alcançou, viu, o fim, porque ela é infinita. A sabedoria de Deus é infinita. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça entender cada dia a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria deste mundo. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos estar agradecendo ao Senhor. Te agradecemos, Pai, por estes minutos meditando na Tua palavra, que é simples, mas é poderosa, porque são palavras de Deus. Abençoa nossos ouvintes, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém.